Olá, turma, tudo bem? Estamos nesse momento iniciando mais uma videoaula. Aqui quem fala é Gelli, coordenadora pedagógica da equipe de ATER do Instituto Mãe Terra. Essas atividades fazem parte de uma ação que visa garantir a manutenção dos serviços de ATER para as entidades apoiadas pelo Programa Bahia Produtiva no território Costa do Descobrimento. Ela conta com o apoio dos seguintes parceiros: o Grupo Banco Mundial, o Programa Bahia Produtiva, Parceria Mais Forte, a CAR, o Governo do Estado e a Secretaria de Desenvolvimento. A nossa atividade de hoje é sobre associativismo. Juntos somos mais fortes. O associativismo envolve participação, solidariedade, união e cooperação com objetivos comuns. É uma maneira de mobilizar indivíduos e acreditar que juntos é possível criar propósitos e caminhos para os conflitos e problemas enfrentados em sociedade. O Instituto Mãe Terra atende hoje 16 entidades dentro do território Costa do Descobrimento. Essas entidades elas são apoiadas pelo programa Bahia Produtiva e duas entidades dentro do Litoral Sul. Essas 18 atividades têm a gente como equipe de ATE, onde a gente tenta auxiliar na execução do plano de trabalho das atividades de cada empreendimento. Então, o associativismo é fundamental para a execução dessas atividades, pois elas só podem ser contempladas se suas associações estiverem totalmente regularizadas e aptas a captarem recursos. O associativismo, a prática do associativismo, pode existir através de duas maneiras. A primeira são os grupos informais, caracterizado como a união de um grupo que não possui registro legal. A segunda são os grupos formais, que se caracterizam por ser uma união de longa duração e por possuírem registro legal. O associativismo promove um ganho social amplo e irrestrito, caracterizado pela união, cooperação, defesa e conquista dos direitos, possibilitando o alcance das metas e objetivos almejados. Nós temos várias associações dentro do nosso território, entre elas associações de pescadores, de marisqueiras, de assentados, de indígenas, de agricultores, de grupos de economia solidária, de bairros e tantas outras que envolvem pessoas brigando por algo em comum. Vida em sociedade. A vida em sociedade está repleta de práticas e atitudes que envolvem o associativismo, seja em família, na escola, na igreja, no grupo de amigos e em outros ambientes do nosso cotidiano. O tempo inteiro estamos nos reunindo. Então, a associação, ela nasce exatamente por isso. É a união desses grupos. Quando eles percebem que precisam brigar por alguma coisa que vai fazer bem a todo o coletivo, nasce nesse momento, então, uma associação. Por isso ela pode ser formal e informal. Porque o tempo inteiro a gente se reúne, o tempo inteiro a gente está discutindo alguma coisa, o tempo inteiro a gente está buscando soluções para problemas do nosso dia a dia. Essa coordenação, ela sempre surge de forma espontânea, quando se busca alcançar os objetivos comuns dentro da comunidade. Ou seja, a liderança, a pessoa que fica à frente desses movimentos, é sempre alguém que pensa no coletivo e que age de forma muito natural. Manifesta-se na forma de mutirões, atividades conjuntas, festas religiosas ou não, nos clubes esportivos, quermesses, grupos. Então, todos esses grupos que eu estou falando, nasce nesse momento, a partir dessas atividades, as práticas de associativismo. Nasce de forma espontânea, natural. E aí é que você vai decidir se ela vai ser formal ou informal. Aqui a gente vai apresentar algumas razões, ou para se criar ou para se manter. As entidades que a gente atende, todas elas têm associações formais. Nós temos também uma cooperativa. Mas a gente vai explicar o porquê de você ter e de você manter a sua associação. Através da associação é muito mais fácil você melhorar a prática produtiva, porque aí você recebe capacitações, treinamento, assistência técnica, gerenciamento econômico, financeiro, e a gente tem também uma relação que pode o quê? Você pode conversar, dialogar em rede, para juntos vocês construírem soluções para problemas. Então é muito mais fácil a gente resolver os problemas de forma coletiva do que de forma individual. A intermediação das relações entre os associados.
A gente sabe que às vezes a relação dentro da comunidade apresenta certos conflitos, mas é importante quem está à frente estar sempre intermediando essas relações para que vocês possam ter uma relação saudável e que possa pensar de forma coletiva, né? As representações do conjunto de produtores conferindo-lhe maior poder de negociação. Ou seja, no caso dos nossos ACRs, os ACRs ele acabam sendo um elo de ligação entre a comunidade e a equipe de ATE. E ela também passa a perceber as necessidades de cada beneficiário, de cada associado. E com isso, ela passa a entender de que forma que eles podem trabalhar em conjunto para que possa ter um melhor resultado com relação à renda. Ou seja, né, ela pode facilitar o mercado. Às vezes tem um produtor que produz determinado produto, o outro produz outro, e vender isso de forma isolada nem sempre é fácil. E às vezes, a partir da percepção que o ACR começa a ter, fica muito mais fácil essas relações, essas negociações. E assim eles podem vender em conjunto e ter um melhor ganho. A associação ela não vai vender produtos para ninguém, mas ela facilita esse diálogo, ela auxilia, ela contribui para essas negociações. Então, assim, esses interesses comuns também, né, como construção de creche, melhoras de estrada, posto de saúde, transporte, tudo isso, a associação, ela contribui, porque é muito mais fácil você reivindicar que as políticas públicas, elas sejam realmente efetivas no coletivo do que de forma individual. Se você for bater na porta de um órgão público e pedir muitas vezes para ser ouvido, você sozinho, você não vai conseguir. Mas se você tem um documento, uma associação, você tem um número de pessoas ali que assinam por essa associação, você passa a ser um movimento forte e você passa a ter voz. Processo de constituição de uma associação. Para aqueles que pensam em constituir uma associação ou que estão contribuindo com alguém que quer montar uma associação, é muito importante a gente primeiro definir os objetivos dessa associação. É preciso identificar os interesses que unem esse grupo. Você vai estruturar uma comissão provisória que vai organizar a formalização dessa associação. Depois vocês vão construir juntos um estatuto que atenda à necessidade dessas associações. Vão discutir esse estatuto e vão aprovar ele dentro de uma assembleia. Depois que isso for acontecer, vocês vão eleger uma diretoria e um conselho fiscal. Um grupo que vai ficar à frente, que vai responder pela associação em nome de todos os associados. Vocês vão elaborar aí uma ata, vão constituir e aí vão levar essa documentação toda para cartório. Vocês vão reconhecer firme e depois vão levar para o registro. Ou seja, passa a ter uma associação formalizada. Depois que a gente tem uma associação, que já é o caso de boa parte dos nossos empreendimentos, né, é preciso que a gente pense no comportamento e atitudes que favorecem e que dificultam o desenvolvimento do associativismo. Ou seja, a execução do nosso plano de trabalho. Como é que a gente tem que se comportar? Como a gente tem que agir para que a gente tenha um sucesso? Hein? Então, para agirmos em grupo, de forma organizada, alguns comportamentos e atitudes podem ou não fortalecer. Uma associação, ela não anda sozinha. Ela necessita de pessoas com iniciativa e compreensão, com atitudes e comportamentos que ajudem outras pessoas que atuam de forma isolada a perceberem a importância da atuação em grupo e em coletividade. Ou seja, a gente sabe que nem todo mundo contribui da mesma forma, mas nem por isso a gente vai excluir o outro. Pelo contrário, a gente vai tentar estimular a participação desse outro para que ele venha fortalecer a associação e fazer com que ela fique ainda mais forte, que vocês juntos possam desenvolver atividades coletivas que tragam resultados positivos para a associação. A gente agora tem alguns slides e vocês vão perceber algumas imagens. E nela sempre a gente vai mostrar de um lado o que favorece e do outro lado o que dificulta. É muito mais fácil se a gente reunir um grupo e discutir para a gente tomar as nossas atitudes e fazer as escolhas em conjuntos do que se a gente fizer isso de forma isolada. Então, ou seja, a gente nunca pode buscar o autoritarismo para poder agir dentro de uma associação. É sempre preciso que a gente contribua de forma coletiva. Então, as reuniões e as rodas de conversa, elas são essenciais para a gente desenvolver o nosso plano de trabalho. A gente precisa sempre expor nossas ideias. Não adianta, às vezes, a gente só ficar pensando e sair de lá calado, apático, com vergonha de contribuir. Isso prejudica. É importante que todo mundo fale, que todos sejam ouvidos e que esse momento de escuta, ele contribua de forma efetiva para o desenvolvimento. Votação e participação é essencial.
Todos precisam opinar, se concordam ou não concordam, e isso precisa ser respeitado. Ninguém pode impor, ninguém pode simplesmente subir uma escada e gritar o que vai acontecer. Uma associação, ela é coletiva, é participação de todos, e todos têm que contribuir o tempo inteiro e têm que opinar sempre que necessário. Votar é sempre importante. Então, se é uma decisão importante, peça que todos votem, que todos opinem, para ficar uma coisa muito mais democrática e justa. Quem está à frente da associação, ela precisa assumir responsabilidades. A gente sabe que tem os cargos, as tarefas, né? Mas é sempre importante distribuir, não é assumir obrigações sozinhos. Ninguém quer carregar a associação nas costas. Não pode, enquanto um trabalha, o outro está deitado na rede cochilando, não. É preciso que cada um assuma suas responsabilidades e suas obrigações e passe a contribuir de forma efetiva. Porque mesmo que a gente não consiga colher resultados de imediato, os resultados sempre vêm, como a gente vê agora. Os resultados, ele vem com o tempo. Não adianta você plantar hoje e querer colher amanhã. A gente planta hoje, a gente precisa cuidar, a gente precisa fazer a manutenção, a gente precisa molhar, a gente precisa limpar a área, a gente precisa trazer nutrientes para no futuro a gente poder colher. Não ficar se perguntando o que é que eu vou ganhar com isso. Você vai ganhar a partir do que todo mundo ganha. Quando a comunidade tem benefícios, todos os moradores passam a ter benefícios. Né? Então, o sucesso de um vai ser o sucesso do outro, mas é preciso que todos contribuam para que vocês tenham bons resultados. Então, a gente falou sobre como é importante participar dessas reuniões, a gente falou de como é importante a gente fazer a escuta, estimular o outro a participar, não fazer o processo de exclusão. Quem está à frente da associação precisa ter sempre na mente como vai ser essas reuniões. As reuniões elas precisam acontecer sempre com datas pré-agendadas. E é importante que a gente sempre defina com clareza o objetivo dessa reunião, que a gente avalie a real necessidade da reunião. Você vai estimular a participação das pessoas na reunião, mas você também vai dizer quanto tempo essa reunião vai demorar. Qual o tempo de duração dela. Vai negociar previamente uma data e um horário que fica adequado para todo mundo. Vai pensar nas pessoas que moram um pouco mais distante e que às vezes a dificuldade que essa pessoa tem de chegar. Então, se você agendou um horário para as 15 horas, respeite esse horário, porque quem veio de longe precisa voltar. Então, a gente precisa pensar no outro. Assim que esse associado chega à reunião, é preciso que tenha uma lista de presença para ele assinar que ele esteve ali. É, e ela já tem que estar organizada. Você precisa considerar a possibilidade de ter também associados. Você vai programar a reunião de forma objetiva e clara. Vai colocar sempre os itens mais importantes no início da pauta. Vai elaborar um convite para que todos recebam a informação de que vai ter aquela reunião. Ou seja, você vai dar sempre 15, 20 dias antes avisando, deixando em locais onde as pessoas passam, para que todos sintam-se convidados a participar. Vai fazer uma relação dos preparativos necessários para a reunião, vai preparar com antecedência os documentos de apoio, tudo que você vai precisar durante a reunião. Você vai abrir a reunião sempre dando boas-vindas, agradecendo a presença de todos ali, como é importante a participação de cada um deles. Se tiver convidado, você vai apresentar os convidados, vai lembrar todos qual é o assunto que vai ser discutido naquela reunião, vai abordar as decisões que vão ser tomadas, vai informar quem vai fazer a anotação, quem vai secretariar a reunião, vai falar sobre a importância do cumprimento da pauta e do tempo dessa reunião. Então, se tiver um lugar para você botar o horário que ela vai começar e o horário que ela vai terminar, isso é muito importante para estimular também a participação de outros, viu? De todos na reunião. E aí, quem for falando, quem começa a falar, tem sempre que estar respeitando, ou seja, você iniciou a reunião, apresentou os temas seguindo a pauta, vai anotar o nome de quem quer falar, vai respeitar essa ordem e sempre que a pessoa for falar, pedir para ele ser objetivo na exposição das ideias e lembrar que tem mais companheiros precisando falar e o tempo da sua reunião. Lembre os participantes de falarem sempre um de cada vez, mantendo sempre o foco e os objetivos. Cheque sempre a conclusão, pergunta se todos entenderam a reunião, se eles estão gostando, se está fácil o entendimento, E se tiver qualquer assunto novo, destaca para uma próxima reunião futura. Ou seja, na próxima reunião a gente já vai falar sobre isso e isso e isso, para as pessoas perceberem que o que eles colocaram, se não pode ser abordado naquele momento, em outro momento vai ser. Ao final da reunião,
nunca esqueça de agradecer a presença de cada um deles ali e de dizer o quanto é importante essa participação e essa contribuição. É é preciso ficar atento ao envolvimento da associação nas relações comerciais dos associados. A associação é uma sociedade civil sem fins lucrativos, portanto, não realiza operações comerciais de compra e venda em seu nome, repassando aos associados. Ou seja, a associação, ela possibilita a rede de negócio. Ela não faz negócio para A ou B dentro da associação. As operações financeiras nas associações resumem-se à movimentação dos recursos angariados por meio de taxas, mensalidades, anuidades, adoções, projetos e outras dessa natureza. Então, ou seja, a gente precisa lembrar que a associação é uma entidade que não busca o lucros, mas que busca caminhos para que os seus beneficiários consigam ter uma melhor renda, uma melhor condição de vida, consiga ter acesso à cultura, consiga ter acesso ao lazer, ao esporte, seja qual for a finalidade da associação. A finalidade dela nunca vai ser lucrativa, mas sim o bem-estar do ser humano. A todos, muito obrigada por participarem dessa videoaula. Nós vamos ter outras aulas nesse perfil. Eu espero que ela possa contribuir para vocês aí nas atividades, que possam estimular, que vocês possam compartilhar, de repente, elas dentro das atividades feitas pelos ACRs aí, juntos com seus beneficiários. A ideia é que a gente se sinta um pouco mais próximo diante dessa pandemia, tá bom? Um beijo a todos aí.